Olá, alunos do primeiro ano. Então a gente vai começar nossas atividades do segundo bimestre, ok? Nessa primeira semana do PET, a gente vai ver dois temas, ok? É a potência de base 10 e conjuntos. Então vamos lá para a potência de base 10. A gente já sabe um pouquinho a respeito da potência de base 10, que a gente viu a notação científica no outro PET, ok? Então, nesse caso a gente vai ver primeiro a representação de um número na forma de potência de base 10. Quando que ocorre isso? Quando nós temos números muito extensos, ou seja, números muito grandes para poder ser expresso, por exemplo, em um texto, em um jornal, habitualmente se coloca ele na forma de uma representação em potência de base 10, para poder ficar mais fácil, ok? Da escrita e da fazer a leitura. Por exemplo, aqui a gente tem, esse número nós temos 7 sextilhões, ok? Então, ou seja, para não se perder na quantidade de zeros, principalmente na questão de cálculos, igual vocês agora no primeiro ano, vocês começam a trabalhar bastante com física e química, então vocês começam a trabalhar com números muito grandes e números muito pequenos. Então, para poder simplificar as operações, nós utilizamos a potência de base 10. Então, por exemplo, como que a gente vai representar esse número da potência de base 10? A gente vai observar o seguinte, a relação que a gente tem aqui, 7 sextilhões é a mesma coisa que eu tivesse o quê? O 7 multiplicado por 1 sextilhão, certo? E aí, 1 sextilhão, eu posso representar ele na forma de potência de base 10, ok? 1 sextilhão vai ser a mesma coisa que 10 elevado a 21. Então, quer dizer que a gente tem a mesma coisa do que o quê? Que 7 vezes 10 elevado a 21, ok? E aí a mesma coisa ocorre para números muito pequenos, ok? Como aqui a gente tem 9 quinquilionésimos, ok? Então, ou seja, o que significa isso? Que significa que é 9 dividido por 1 quintilhão, ok? E aí, 1 quintilhão, a gente também pode representar ele na potência de base 10. Ou seja, 1 quintilhão é a mesma coisa que 10 elevado a 18. Então, a gente pode colocar como 9 sobre 10 elevado a 18. E aqui, pessoal, a gente vai utilizar a propriedade da potência do inverso. Lembra? Quando nós temos a representação da potência em forma de uma fração, quando a gente faz o inverso dela, ela muda o expoente de sinal. Se tivesse, por exemplo, 9 vezes 10 elevado a 18, se a gente passa dividindo, certo? Ele passaria negativo. Então a mesma coisa vai ocorrer ali. Como ele está positivo, a hora que ele for multiplicar o 9, ele vai multiplicar e o expoente vai passar a ser negativo. Ou seja, 9 vezes 10 elevado a menos 18. Então essa é a representação em forma de potência do número, ok? Então, pelo que a gente viu aqui, pessoal, é bem simples a gente representar um número, ok? Utilizando a potência de base 10. Basta o quê? Você pegar um dos números, por exemplo, aqui, 42, ok? Então, a gente vai pegar o 42 e vai multiplicar ele pela potência de base 10. E aí, qual vai ser o expoente, ok? Dessa potência de 10. Basta eu ver quantas casas eu suprimi, ok? Então, nesse caso aqui, como é um número inteiro, ok? A gente vai contar a quantidade de casas que a gente vai suprimir e esse vai ser o expoente positivo, vai estar multiplicando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai ser 42 vezes 10 elevado a 12, ok? Então, aqui nós já temos a representação da nossa potência em forma de base 10, ok? E a mesma coisa aqui, pessoal, o que a gente tem que lembrar aqui, Aqui, eu tenho, 0,00053. O que significa aqui? Que eu tenho 53 milionésimos. Ou seja, ao invés de eu ter aqui uma multiplicação, eu tenho uma divisão, que é 53 dividido por 1 milhão.
ok? Então, quando isso ocorre, o que acontece? Quando eu tiver um número decimal, basta eu lembrar o seguinte, que o expoente vai ser negativo. Por que o expoente vai ser negativo? Porque ao invés de uma multiplicação, nós temos uma divisão. Então, vai ficar 53 vezes 10. E aí, a mesma coisa, pessoal. Nesse caso, para a gente poder verificar qual que vai ser o expoente, basta a gente contar o seguinte, ó, a partir da vírgula, quantas casas nós temos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 53 vezes 10 elevado a menos 6. É uma representação da potência na base 10. Aí, logicamente, que o quê? Ao invés de eu colocar aqui o 53, eu poderia ter colocado a vírgula aqui, ó, ok? Entre o 5 e o 3, então ficaria 5,3, e nesse caso, eu contaria de uma vírgula a outra, então 1, 2, 3, 4, 5, então ficaria 5,3 vezes 10 elevado a menos 5, e assim por diante, ok? E aí, pessoal, por que vai ser importante essa representação na potência de base 10? Como eu falei para vocês, na parte de física e química, vocês vão trabalhar com números muito extensos, certo? Muito grandes ou muito pequenos. Como, por exemplo, a distância da Terra ao Sol, ou na física, ou o tamanho de um micro-organismo, certo? Na biologia, ou a dilatação de uma substância na química. Então, tudo isso vai envolver potências de base 10. Então, por isso que é importante a gente não só compreender as potências de base 10, mas também saber fazer as operações envolvendo a base 10. E aqui, pessoal, vocês vão ver que é o seguinte, ó, que é bem simples. Ó. Aqui são os exemplos que estão aí na apostila de vocês, que eu vou resolver passo a passo, está resolvido aí também, ok? Para a gente poder resolver, basta a gente multiplicar o seguinte, ó, número com número, ok? E potência com potência. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, no número com número a gente vai multiplicar normalmente. 3 vezes 8, 24, ok? Aí agora, ó, na multiplicação de potência de mesma base, a gente vai utilizar a propriedade da potência de mesma base. Que propriedade que é essa? Conserva a base e soma os expoentes. Então, eu vou pegar aqui, ó, 10, ok? E aqui a gente vai ter o seguinte, ó, eu vou somar os dois expoentes. 5 mais 12, nós vamos obter o quê? 17. Então, vai ficar 24 vezes 10 elevado a 17, ok? Então, a gente já resolveu essa questão. Vamos para a próxima. A mesma coisa aqui, ó, certo? Multiplica primeiro os números, 5 vezes 5, 25. E na potência de base 10, conserva a potência 10 e a gente vai somar 9 mais menos 15. Então, note que aqui, ó, a gente tem o mais da regra, ok? Que multiplicação de potência de mesma base soma-se os expoentes. E a gente tem o menos aqui, ó, do 15. Então, aqui a gente vai ter que fazer um jogo de sinal. Positivo com negativo, negativo. Então, vai ficar 9 menos 15, certo? Que é igual a menos 6. Então, aqui vai ficar 25 vezes 10 elevado a menos 6. Então, na propriedade de potência de mesma base, vocês têm que tomar muito cuidado com essa questão. O sinal da regra, ok? E o sinal do expoente. Vamos para o próximo, certo? Então, aqui, ó, 7 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 4 vezes 10 elevado a 11. Então, 7 vezes 4, 28, ok? Vezes, conserva a base, que é o 10, e aqui a gente faz a continha, menos 3 mais 11. Então, ou seja, menos 3 mais 11. Devo 3. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui que ficou meio borrado aqui. Então, a gente tem, ó, menos 3 mais 11. Então, nesse caso, ó, a gente deve 3 e tem 11. Então, basta a gente subtrair 3 de 11, que vai ser 8. Então,
25 vezes 10 elevado à oitava potência. O próximo, ok? A gente tem aqui, ó, 10 elevado a menos 7 vezes 9 vezes 10 elevado a menos 6. Note, pessoal, que aqui não tem número, ó. Então, como aqui não tem número, significa que existe um 1 aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 7, ok? Toda vez que não tiver um número aqui multiplicando a potência, significa que existe 1. Então, 1 vezes 9, 9. Vezes 10. E aí a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, só que nesse caso vai ficar, ó, menos 7 mais menos 16. Então, aqui a gente vai fazer o jogo de sinal, ó, positivo com negativo, negativo. Então, vai ficar menos 7, menos 16. Então, nesse caso, devo 7, devo 16, vou ficar devendo no total de 23. Então, 9 vezes 10 elevado a menos 23. Ok? E agora, pessoal, a gente vai ir para a parte da divisão. O que vai mudar na divisão? Somente a regra da propriedade da potência. Na multiplicação, nós somamos os expoentes. Na divisão, lembra? A divisão é o contrário da multiplicação. Então, o procedimento vai ser o mesmo. Nós vamos subtrair os expoentes. E aí, a ideia continua a mesma. Divide número com número. Então, 12 dividido por 6, 2. Vezes, conserva a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Então, aqui vai ficar 5 menos da regrinha e 12. Então, 5 menos 12, menos 7. Ok? Vamos para o próximo. 7 dividido por 7. 1 vezes 10. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou pegar o primeiro expoente, que é o 7, menos o segundo expoente, que é o menos 15. Ok? Então, a gente tem aqui agora o menos da regra e o menos do 15, que é negativo. Então, a gente vai fazer o jogo de sinal. Negativo com negativo, positivo. Então, vai ficar 7 mais 15, que é igual a 22. E aqui, pessoal, como ficou 1 vezes 10 elevado a 22, como o 1 aqui, você também pode só colocar 10 elevado a 22. Só um minutinho aqui. Está travando aqui o meu mouse. Então, 10 elevado a 22. Ok? E agora, a gente tem, ó, 27 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 3 vezes 10 elevado a 19. Então, a mesma coisa, ó, 27 dividido por 3, 9, vezes. Então, conserva a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Então, menos 6, que é o primeiro, menos o segundo expoente, que é 19. Então, agora ficou menos 6 menos 19, menos 25. Então, 9 vezes 10 elevado a menos 25. E, por fim, o último exemplo, ok? 3 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, aqui, tanto vai, você pode, no caso, 3 dividido por 2, a gente vai ter um número decimal, ou seja, 1,5, ok? Vezes 10. E aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, o primeiro expoente, menos 3, menos o segundo expoente, que é o menos 2. E aqui a gente vai fazer o jogo de sinal, negativo com negativo, positivo. Então, vai ficar menos 3 mais 2. Então, devo 3, tenho 2, vou ficar devendo 1. Então, 1,5 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Então, pessoal, chegamos aqui para o fim da nossa primeira parte, da primeira aula, da parte de potências, ok? Então, com essa atividade, vocês resolverem os exercícios 1, 2 e 3. Aí, só lembrando que quando vocês forem comparar dois números lá no exercício 2, basta vocês olharem o expoente, ok? Quanto maior o expoente, maior o número. Quanto menor o expoente, menor o número em relação à potência de base 10. Falou, pessoal?